Olá, seja bem-vindo à nossa Vitrine Tecnológica, um programa dedicado às inovações que fazem parte do portfólio da AGIT, a Agência de Inovação Tecnológica da FURB. No programa de hoje, a gente vai conhecer uma solução desenvolvida por pesquisadores da universidade para o setor elétrico. Trata-se de uma tecnologia que permite a medição de sistemas de manobra de alta tensão de forma não invasiva. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios hoje o pesquisador Tahir Ibrahim Mustafa. Ele é doutor em Engenharia Elétrica e professor do Departamento de Engenharia Elétrica da FURB. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Obrigado pela oportunidade. Bom, e também o pesquisador Hugo Domingues Almaguer, doutor em Engenharia Elétrica também e professor do Departamento de Engenharia Elétrica e de Telecomunicações da FURB. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Agradecemos o convite. Bom, para começar, eu gostaria que o professor Tahir começasse nos explicando em que consiste essa tecnologia desenvolvida por vocês. Essa tecnologia ou essa metodologia que foi desenvolvida trata de uma forma de se avaliar equipamentos de alta tensão, no caso equipamentos de manobra, mais especificamente disjuntores de alta tensão, de uma forma não invasiva. O que quer dizer isso? A gente avalia o desempenho, a performance desse equipamento sem conectar nenhum tipo de cabo ou elemento ou instrumento para se avaliar esse equipamento. Ele é feito através de antenas que fazem a captação de sinais de radiofrequência e a partir dessas antenas a gente faz o processamento dos sinais e avalia o comportamento do funcionamento, o desempenho desse disjuntor. Quando a gente fala que ele é não invasivo, isso significa que não é preciso desenergizar aquela rede? Justamente, a gente não precisa mobilizar a concessionária no sentido de que tenha que fazer o desligamento, né? Porque hoje o que se faz para se avaliar os disjuntores, a gente precisa desligar, né, a rede, desconectar ele da rede e aí sim conectar os equipamentos para fazer medições como resistências de contato desses disjuntores, né, e avaliar. Então mobiliza uma equipe também, né, de manutenção para isso e precisa ser desligado. Com a proposta que foi desenvolvida no departamento com a equipe de pesquisadores, a gente apenas coloca lá um conjunto de antenas, né, e faz o processamento do sinal que é captado nessas antenas de um equipamento que também foi desenvolvido dentro do projeto. Bom, essa tecnologia desenvolvida por vocês, ela é voltada então para qual ramo? Seria especificamente para as subestações de energia elétrica, professor? Para o setor elétrico, sistema elétrico de potência, né? Para uma classe de tensão acima de 69 kV, 69 mil volts, né? Mas esse trabalho foi mais focado, né, em 230 mil volts, 230 kV. Professor Hugo, essa tecnologia desenvolvida por vocês, ela é baseada nas técnicas de medição radiométrica, certo? Explica para a gente, por favor, o que isso significa, o que significa esse conceito. Então, quando temos na sua estação a operação, né, de todos os sistemas que temos lá envolvidos, linhas de transmissão, equipamentos de manobra e outros equipamentos auxiliares, eles em alguns momentos emitem radiação eletromagnética, né? Normalmente os equipamentos de sistemas de potência operam em o que se chama baixa frequência, né? No caso do Brasil o padrão é 60 Hz, e temos também uma emissão de uma radiação nessa faixa, mas que tem um comportamento diferente quando a frequência é maior. Por exemplo, frequências de ondas de rádio, de telefonia celular, né? Sistemas de maior frequência. Então acontece que quando os disjuntores, no caso específico, eles operam, né? Eles abrem ou fecham um circuito, atendendo ao seu princípio de funcionamento, nesses pequenos períodos de tempos, que eles estão abrindo ou fechando, nós vamos ter ali um marco elétrico que pode se formar ali na câmara ali de extinção deles, e isso vai emitir uma radiação na faixa do espectro de altas frequências. Essa radiação se propaga, no entorno e ela pode ser captada, que é o foco da pesquisa, no caso por antenas,
né? E esse sinal que chegou lá, radiado, que foi captado pelas antenas, ele é processado então e é feita uma análise a partir dali de como se comportou o disjuntor, no caso específico os polos de operação dele, atendendo a esse padrão de radiação que ele emitiu. Então, por exemplo, dá para determinar, no caso são sistemas trifásicos, são 3 fases, qual dos polos operou primeiro, qual a sequência de operação e que tempo levou de um polo para o outro operar, partindo de todo esse espectro de radiação que aconteceu. Quais são, professores, os principais diferenciais dessa tecnologia, desse sistema, em relação ao que já existe no mercado hoje, professor Hugo? Certo. Existem equipamentos para fazer medição de vários parâmetros nos disjuntores de alta tensão, não apenas parâmetros elétricos, também parâmetros térmicos, mecânicos. São sistemas complexos. Para fazer essas medições do disjuntor, como o professor Tai colocou, é preciso desenergizar o equipamento, né? Então parte da sua estação vai ficar inoperante e, como todo mundo sabe, nesse setor energético, tempo é dinheiro. As permissionárias, as concessionárias, elas têm que cumprir certos índices, e entre esses índices estão os tempos em que elas ficam inoperantes, e quanto maior esse tempo, vamos ter ali o reflexo em termos financeiros para a concessionária e também para a sociedade. Estamos falando de sistemas que manejam grandes níveis de potência. Então, a abertura, por exemplo, de uma linha de transmissão implica uma região inteira, cidades sem energia elétrica. Então, para fazer a manutenção desses disjuntores, os equipamentos convencionais, a gente tem que ser desligado, isso leva toda uma logística. O ONS é quem tem que permitir que o Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica no Brasil, ele tem que autorizar essas operações, é montada toda uma logística na sua estação, e aí se utilizam esses equipamentos que, como o professor Tai também colocou, eles são do tipo invasivo, são sensores transdutores que são colocados nos disjuntores para fazer as devidas medições. Então, no caso da tecnologia proposta, não é necessário fazer essa desenergização do sistema. Obviamente, não são obtidos todos os parâmetros que são obtidos com aqueles equipamentos mais complexos, mas alguns dos mais importantes, como é o próprio desempenho do disjuntor na sua abertura e fechamento. Então, de forma muito rápida, é um equipamento que pode ficar monitorando o desempenho dos disjuntores 24 horas por dia, que não é o que acontece com aqueles já convencionais, certo? E de forma muito rápida, o operador, o eletricista, o técnico, o engenheiro lá na sua estação, pode analisar o que aconteceu durante a operação ou a manobra do disjuntor. Hoje não existe, professor Tair, nem no Brasil nem no exterior, métodos de medição que sejam assim como esse desenvolvido por vocês. A gente não encontrou até agora, até mesmo participando de eventos, de conferências e feiras que tratam da área de sistema de potência, de transmissão e distribuição, um equipamento similar, porque existe essa dificuldade realmente de se pensar em algo não invasivo. E só para complementar um pouco a fala do professor Hugo, quando ele fala na questão dos órgãos, que são órgãos reguladores, do sistema elétrico, como a agência, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, a gente tem que observar o seguinte: muitas coisas que ocorrem dentro da concessionária, dentro do ambiente da concessionária, são regulados por esses órgãos. Então, quando eles precisam fazer a troca, por exemplo, a troca de um disjuntor, para uma linha de transmissão, de um disjuntor, de um banco de capacitores, de qualquer equipamento dentro de um barramento, dentro de uma subestação,
eles precisam solicitar autorização, né, desses órgãos reguladores. E para justificar, eles precisam apresentar alguma coisa. E hoje, atualmente, as concessionárias no Brasil, para justificar a troca desses equipamentos, elas se pautam em cima de simulações, né? Que para nós, como pesquisadores, é algo, vamos dizer que não é algo tão simples, mas também é algo muito, a gente entende, pouco superficial. Então, o que motivou muito essa pesquisa foi buscar algo alternativo para que pudesse não substituir a questão da simulação e sim complementar essa justificativa que a concessionária possa dar aos órgãos reguladores para a troca do equipamento ou não, tá? Para considerar que aquele equipamento está superado ou não. Quando a gente fala que um disjuntor precisa ser trocado é porque ele está superado. Bom, esse sistema, né, esse método de medição desenvolvido por vocês, ele já está disponível para ser licenciado? Esse equipamento, primeiro nós fizemos o licenciamento, né, através do INPE, né, na primeira parte, então já temos a patente dessa metodologia, e agora também através da AGIT, a gente está encaminhando uma segunda patente, que é do equipamento que foi desenvolvido na segunda parte do projeto. Então, são duas inovações, na verdade. Primeiro, o método, né, de metodologia, que já teve a patente concedida. Sim. Que já pode ser licenciado, portanto. Sim. E agora uma segunda patente ainda em análise, que seria o próprio aparelho. O equipamento, o próprio equipamento. Em relação aos custos de implantação dessa tecnologia numa subestação, por exemplo, o que a gente poderia destacar? Olha, o que eu posso destacar é que haverá uma redução significativa dos custos do processo de manutenção, porque a gente pode pensar numa manutenção preditiva. Quer dizer que como disse o professor Hugo, o equipamento, as antenas, a gente pode deixar lá 24 horas fazendo monitoramento, até porque muitas das nossas medições foram programadas, né, os desligamentos, para que a gente pudesse testar o equipamento. Mas muitos casos ocorrem como manobras naturais do sistema, quando precisa se fazer. A gente não pode estar lá na subestação. No nosso caso, a gente programou, pediu autorização junto ao INS, né, para poder fazer essas manobras no sistema. Agora, imagina a gente simplesmente colocar as antenas lá e deixar o equipamento monitorando. O que vai necessitar por parte da concessionária é ter um técnico que faça a operação lá e manutenção e faça a recarga dos dados e passe os dados para uma análise de um outro setor. É isso. E a gente consegue ter, como é que eu posso dizer, uma fotografia da saúde do equipamento. Isso aí é uma coisa a se destacar. Então, vai facilitar muito e vai diminuir muito os custos, porque geralmente para fazer a manutenção de um disjuntor da classe de 230 kV, eles mobilizam mais ou menos 10 pessoas. E além de desligar a rede. Então, já tem esse problema, o período que vai ocorrer essa manutenção, o que vai se precisar fazer. Com esse equipamento, a gente já começa a tirar já começa a ter uma ideia e, de repente, até fazer a manutenção de um disjuntor, né, que realmente precisa. Porque eles têm aqueles protocolos de manutenção seriados que são por períodos que deveriam fazer. De repente, a gente coloca aquele equipamento num disjuntor que está programado a manutenção e que talvez não precise naquele momento e tenha um que esteja numa situação mais crítica. Então, esse equipamento certamente vai facilitar e vai diminuir e muito os custos da concessionária. Essa inovação, ela é proveniente de uma demanda externa, né, à universidade, uma demanda que chegou aqui para a universidade. Como é que foi esse processo, professor Hugo? Então, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela, através das empresas de energia elétrica, concessionárias, permissionárias, ela dedica uma porcentagem dos recursos para pesquisa e desenvolvimento. Então, anualmente existem editais para demandas de projetos de pesquisa e são as próprias concessionárias que
para elaborar esses editais, elas procuram primeiramente quais são suas necessidades, em termos de pesquisa, de melhoras nos seus sistemas. Então, esse tema apareceu no caso da antiga CE, Rio Grande do Sul, atualmente CPFL, e prontamente a nossa equipe, com o professor Tair como coordenador, então a gente fez uma proposta para tentar atender essa demanda em termos desses diagnósticos de comportamento dos disjuntores. Aí a gente fez a proposta dessa metodologia radiométrica, certo? Aí foi aprovada durante as etapas ali do edital e começamos a pesquisa. Então, atualmente estamos na segunda edição desse projeto. Na primeira etapa, complementando o que já foi colocado, a gente utilizava para a captação dos sinais e processamento equipamentos comerciais, osciloscópios, quem é da área da engenharia elétrica e telecomunicações conhece, um equipamento bem genérico. E nessa segunda etapa, como foi mencionado, foi desenvolvido um equipamento específico para esse tipo de operação, que é o que, como o professor Tai colocou, está sendo atualmente elaborada a petição de patente, certo? Então, vem nesse processo de demandas das próprias concessionárias, através de editais de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Professor Tair, ao longo do projeto de pesquisa, vocês chegaram a publicar um livro, né, sobre esse assunto. Conta um pouquinho para a gente. Não, foi na primeira etapa, a gente reuniu num trabalho, né, junto com a editora da FURB, os resultados, né, de toda a metodologia e também trabalhos de 2 dissertações de mestrados que foram produzidas através do projeto, né, em parceria então com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da FURB. Reunimos isso aí num documento, num livro, e que conta toda a história dessa metodologia, tudo que foi desenvolvido, os primeiros resultados, a parte de simulação, até os resultados de campo que a gente obteve nas concessionárias, nas subestações das concessionárias, e que serviu também de base para a segunda etapa do projeto, onde a gente partiu para o desenvolvimento de um equipamento dedicado à análise de desempenho de disjuntores. Bom, o fomento à inovação ele é uma coisa muito importante, né? Um aspecto muito importante aqui para a universidade, que tem sido cada vez mais incentivado, até por meio da própria AGIT, que é a nossa agência de inovação tecnológica, né? Professor Hugo, qual foi o papel da AGIT durante esse processo de inovação? O papel da AGIT foi fundamental, principalmente na etapa da elaboração da patente, principalmente da segunda patente, mas já na primeira, que começou através do escritório da própria concessionária, mas assim que fomos nos conhecendo, a AGIT e pesquisadores, então nós levamos também a nossa demanda, fomos plenamente recepcionados ali pela equipe, muito competente realmente, chamou a atenção da gente que, comparado com o trabalho dos escritórios, bem credenciados no Brasil, não estão devendo para ninguém, porque foram muito competentes rápidos nesse processo de procurar os documentos, essa parte mais burocrática, e finalmente chegando na questão da própria patente, né? E nessa segunda etapa eles também estão colaborando em tudo que eles têm ali disponível para a gente tentar agilizar esse processo, que é um processo demorado, infelizmente, obter uma patente no Brasil, no mundo inteiro, mas especificamente no Brasil é bem demorado, e eles fazem todo um esforço para agilizar essas partes que demandam de procura de documentação, levantamento do que já existe, estado da arte sobre o assunto, e da própria elaboração, que é uma elaboração muito técnica, com aquela linguagem específica a qual os pesquisadores normalmente não estamos acostumados, e eles dão todo o suporte nesse sentido. E chama a atenção, só para complementar a fala do Hugo, que a própria AGIT chamou a atenção
da própria concessionária, né? O pessoal da gestão de projeto de pesquisa e desenvolvimento, no caso da CPFL, ficou, de certa forma, até impressionada com a agilidade, com o suporte que a universidade, no caso, os pesquisadores recebem de uma agência de inovação tecnológica dentro da universidade, né? Que é algo a se destacar. Esse processo de pesquisa e desenvolvimento, ele utilizou a estrutura da própria universidade, professor? Sim, graças aos laboratórios que o Departamento de Engenharia Elétrica possui, entre eles vários laboratórios de eletrônica, de máquinas, principalmente o laboratório de alta tensão, no qual a gente trabalhou bastante. Ele realmente foram fundamentais, esses laboratórios foram fundamentais, tá? Os recursos que a gente tem dentro do departamento foram fundamentais para o desenvolvimento dessa pesquisa. Bom, esse método de medição, ele está então disponível para ser licenciado, né? As empresas que se interessarem por essa tecnologia, o que elas devem fazer, professor Hugo? Bom, primeiramente, né, como ainda é um processo que está em fase de patenteamento e ainda um convênio entre a nossa universidade e a CPFL, então, primeiramente, deverá entrar em contato ou com o coordenador do projeto, no caso o professor Tair, da parte da FURB, ou com a própria CPFL Rio Grande do Sul na parte de geração e transmissão, né? Porque existem divisões, lá uma divisão específica para essa área de P&D. Então, quem tiver esse interesse pode procurar, né, esses caminhos, né? Bom, no programa de hoje nós conversamos com o pesquisador Tair Ibrahim Mustafa. Ele é doutor em Engenharia Elétrica, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e de Telecomunicações da FURB. Muito obrigada, professor, pela presença. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder apresentar os trabalhos que são desenvolvidos no Departamento de Engenharia Elétrica. Muito obrigado. Bom, e conversamos também com o pesquisador Hugo Domingues Almaguer, também doutor em Engenharia Elétrica e professor do Departamento de Engenharia Elétrica e de Telecomunicações da FURB. Muito obrigada, professor, pela presença. Agradecemos a oportunidade e estamos à disposição caso precisem de maiores informações sobre o trabalho. Bom, as empresas então interessadas no licenciamento dessa tecnologia podem entrar em contato diretamente com a AGIT. Os contatos vão estar passando aqui na tela. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.